Seja bem-vindo ao podcast Cardio Papers. Aqui a gente te mostra como se manter atualizado em cardiologia, mesmo com pouco tempo para estudar. Eu sou Eduardo Lapa, cardiologista, editor-chefe do Cardio Papers, e o assunto de hoje, massa, nova diretriz de diabetes, o que é que o cardiologista tem que saber? Primeira parte, estou aqui bem acompanhado, Mastrocoleta, Fábio Machocola aqui do meu lado direito. Fala, Machocoleta, tudo bem? Fala, galera, tema muito importante da prática do cardiologista, muito frequente essa associação. Boa. E aqui na minha frente, Dr. José Roberto, Dr. André Lima, sejam bem-vindos. E aí, meu povo? E aí, Lapa, valeu pelo convite aí. Boa. Falar sobre um assunto que nem o Mastrocola falou, muito importante no dia a dia do clínico cardiologista e do clínico no geral, né? Show de bola. E cardiometabolismo hoje é um tema em alta, né? É a moda, né, galego? E então, meu povo, aqui, isso foi uma diretriz que saiu, né, no Congresso Europeu de Cardiologia, 2 meses atrás, e que é justamente isso, focando na doença cardiovascular do paciente diabético. Lembrando que a gente está com a prevalência agora de diabetes na população de 10%, está só aumentando, junto com o aumento de obesidade, né? E quase metade dos casos de diabetes não são nem diagnosticados, né? Então, estamos na roça, né? Porque a metade que a gente dá o diagnóstico muitas vezes está fora de meta. Tem estudo brasileiro que fala que 76% dos pacientes de diabetes estão fora de meta. E os outros que a gente não deu diagnóstico, não precisa nem falar, né? Essa diretriz aqui em relação a critério diagnóstico, screening, esse tipo de coisa, não mudou nada de muito relevante, não. Então, a gente já vai pular essa parte toda. E a gente vai muito mais agora, inicialmente, nessa primeira parte, falando de manejo e mudança de estilo de vida, esse tipo de coisa, certo, Machocoleta? Para depois a gente partir ali para tratamento farmacológico propriamente dito e manejo de complicações e assim por diante, certo? Tema muito amplo, comuníssimo, não tem como você fazer um consultório ali com 10 pacientes no turno e não ver um paciente diabético no ambulatório do cardiologista, né? Então vamos lá. Primeira dúvida aqui que eu vou levantar aqui para vocês. Machocola, na época da residência de clínica, eu aprendi, você deve ter aprendido também, que todo paciente diabético é alto risco cardiovascular. Você aprendeu isso, não, na época? Aprendi, já escutei, né? Se eu aprendi assim. Já escutamos bastante. Você já discordava desse conceito, né? Com 23 anos de idade já, perfeito, entendi. Mas agora eu lhe jogo a pergunta aqui para vocês também. E aí, todo paciente diabético é de alto risco cardiovascular? O que é que a diretriz diz? O que é que vocês acham? Eu acho que a gente vai falar em medicina, sempre que tiver todo, nunca, sempre, provavelmente vai estar errado. Certo. Tá? Quando a gente fala todo diabético é de alto risco cardiovascular, não é verdade. Se a gente falar população diabética, na média, tem alto risco cardiovascular, sim, mas não é verdade que o todo diabético é de alto risco cardiovascular. A gente pode ter, né, conforme essa diretriz, diabéticos de baixo risco, diabético de risco intermediário, alto ou muito alto. Depois a gente vai falar como é que foi feita essa classificação. E lembrar que na diretriz brasileira, já de dislipidemia de 2017, a gente já tinha isso. Isso não é uma novidade. Com exceção do baixo risco, né? O baixo com risco exceção do baixo risco, isso. Não coloca, então a diretriz brasileira já colocava que todo diabético tinha indicação de estatina, mas que a gente precisava reestratificar o diabético para saber se era estatina mais ou menos potente. E o que a gente leva em conta para isso, né? Na diretriz brasileira, e depois a gente vai focar aqui na europeia. Na diretriz brasileira, a gente levava tempo de duração do diabetes. Então, diabetes mais de 10 anos, já colocava o paciente como alto risco. A idade do paciente, aí vai depender se eu estou no aplicativo ou na própria diretriz, tá? Na diretriz, homem acima de 54 anos e mulher acima de 48, já colocava a presença de qualquer fator adicional, hipertensão, tabagismo, e se não tivesse nada disso, a gente ia para pesquisa de aterosclerose subclínica, tá? E se o paciente não preenchesse, continuasse de risco intermediário, a gente poderia usar até o score de cálcio. Nessa diretriz europeia, ele usou um score específico, que é o score, tá, lá europeu, voltado para o diabetes. Já existe o score, né, na Europa eles usam, e esse score ele tem uma calibração diferente conforme o país. Que o nome do score é Score 2, né? Score 2 Diabetes, né? Um score Exato. desenvolvido para diabetes. Isso. E feito para a população europeia e calibrado para a população europeia. Podemos usar aqui no Brasil? Não podemos, tá? Mas tem muita coisa que a gente teoricamente não pode usar e usa, né? Mas esse não dá mesmo, porque no aplicativo ele Sim. pergunta, você é de Portugal, você é da Exatamente. Alemanha, você, né? Então você realmente poderia não dá mesmo. inventar e achar que vai dar certo, mas o ideal é que esse score fosse validado e calibrado para a população brasileira. Sem dúvida. Um detalhe, a gente há de convir aqui que
quando você coloca alto risco ou baixo risco, até naquela época, cada vez mais a gente está conseguindo ter a capacidade de avaliar o contínuo cardiovascular. Então, quando a gente fala contínuo cardiovascular, em todos os cenários de doença cardiovascular, você vai ter aquele contínuo que não vai ter um ponto abrupto lá de você mudar de categoria. Isso serve para pressão arterial, mas muitas vezes eles classificam para tentar facilitar. Mas uma dúvida, já que a gente está falando de diabetes aqui, eu ia até um pouquinho mais nos primórdios. Houve alguma mudança de diagnóstico? Qual é o diagnóstico de diabetes, já que a gente tem alunos, a gente tem interno, a gente tem uma grande gama aí de pessoas que acompanham os nossos podcasts? Dos critérios não mudou basicamente nada. Tem um podcast do Endocrino Papers, para você que não conhece ainda. A gente tem a marca Endocrino Papers, que é a nossa máquina de endocrinologia. E eles têm podcast sobre critérios de diagnóstico de diabetes, né? Mas, assim, basicamente os critérios que a gente costuma usar aí nos últimos 10 anos, acredito. Glicada maior ou igual a 5%, etc. Esses foram bem mantidos, realmente. É uma seção bem pequenininha, né, da diretriz, mas conheça, se você não conhece o Endocrino Papers ainda, você está de brincadeira, material de altíssimo nível, coloca lá no YouTube, no podcast, Critério de Diabetes Endocrino Papers, que vai ter um vídeo só sobre isso, e você, se não segue ainda, você vai agradecer a gente depois. Então, acho que para resumir esse ponto que é importantíssimo, então, a população diabética é muito heterogênea e precisa ser reestratificada. Aqui no Brasil, a gente usa a calculadora de risco da SBC. Certo? Então, isso já ajuda. Um exemplo, eu posso ter um paciente de 30 e poucos anos, recém-diagnosticado, uma glicada de 6,6, uma glicemia de 130, que não tem nenhuma outra comorbidade. Eu já posso ter um paciente que infartou, tem doença arterial em algum território, DOP, doença cerebrovascular, doença coronária. Então, esse é um paciente de muito alto risco e tem esse outro paciente que a gente descreveu. Aqui no Brasil seria risco intermediário. Na diretriz europeia, talvez um baixo risco. Tá? E o alto risco aí vai ter quando tem aquele fator adicional, certo? Tem algumas outras diferenças aqui, né? Mas, e aquela velha história, diretriz é diretriz, isso aqui tem muita opinião de especialista também, né? Por exemplo, uma diretriz brasileira, para você classificar o paciente como sendo de muito alto risco, que é aquele que você vai pegar a metalipídica lá embaixo e tal, ele tem que ter tido ou um evento cardiovascular, né, aterosclerótico prévio, né, infarto, etc, etc, ou ele tem que ter uma estenose acima de 50%. Aqui na diretriz europeia ele já é mais liberal. Por exemplo, se você fez o score de risco dele e deu maior ou igual a 20%, já cairia como alto risco. Se o paciente tem lesão de órgão-alvo importante, né, e tem os critérios que a gente não vai pormenorizar aqui, mas lesões de órgão-alvo importante também já ficaria como alto risco, né? Quando você vai para a diretriz americana, como você falou, acima de 40 anos, diabetes ganhou estatina. Acabou, não tem conversa. Você vai discutir se é estatina moderada, se é intensa, mas vai ganhar. Ou seja, é interessante isso porque os dados científicos são os mesmos para as três sociedades, mas sempre tem essas pequenas diferenças, né? Mas a mensagem final, isso daí tem que saber. Nem todo paciente diabético é alto risco, né? E você tem, nesse escopo geral, você tem que saber individualizar qual é o paciente que tem risco maior ou não, porque isso vai ter implicação na hora do tratamento. Vai implicar meta de estatina, se você for prescrever para esse paciente, vai ajudar a usar o antidiabético que você vai usar. Daqui a pouco a gente vai dizer, né? Para usar ISGLT2 e análogo GLP-1 para todo mundo. Não é bem assim que a diretriz fala, depende desse risco aqui que a gente vai calcular. Então é bem importante saber estratificar o risco do paciente. Mas no nosso cenário, já que a gente não está autorizado a utilizar a calculadora SBC. Vamos utilizar a SBC. André, onde é que tem essa calculadora SBC? Só colocar lá no Google calculadora risco cardiovascular SBC que você vai encontrar. Perfeito. E aí, Zé, o que você acha? Não, eu acho que isso aí ia comentar que o score de cálcio, que é uma coisa que a gente usa bastante no dia a dia na prática de consultório, quem está prestando prova de título ou também quem quer saber um pouco a mais, o corte que a gente utiliza do score de cálcio na população geral, quando não é diabético, que é risco intermediário, para você reclassificar, ele vai ser de 100. Isso. E o cara que é diabético, ele tem um risco maior. Então a gente tem um corte um pouquinho a menos, então vai ficar para 10. Boa lembrança, Zé. Então só para... Boa. Também aí você olha lá, não, deu 98, o cara não tem alto risco, não bateu o 100. Não, pô, já é acima de 10, já é alto risco sim. E é interessante dizer que o score de cálcio a gente vai considerar para aquele paciente que deu risco intermediário, né? Se for alto, muito alto risco, já não... É chover no molhado, né? Já era. Boa. Segunda pergunta de hoje. Mudança de estilo de vida, a famosa MEV. Que Zé disse hoje, que já tá marcado aí um podcast só sobre Fica esse ligado, tema. hein? Adoro esse tema. Mudança de estilo de vida.
reduz risco cardiovascular no diabetes. Diz aí, Machocote, a gente já teve algum trabalho... Deixa o Zé falar, isso? já que ele gosta Não. tanto aí. Fala aí, Zé. Isso aí vai ser um spoiler, pode começar aí. Vocês estão muito... Brigando aí. antes Vocês tava estão muito brigando. educados. Eu vou quiser que levantar fale, aqui o tema, então, para vocês comentarem, certo? A gente teve um trabalho, né, anos atrás, que foi o trabalho Luca Red, né? Ficou bem conhecido e tal, que era justamente isso, né? Era tentando implementar ali mudança de estilo de vida, dieta, exercício, etc., nessa população. E, em alguns momentos, chegou a ter uma perda de peso relevante, mas quanto mais você ia acompanhando esses pacientes, mais a diferença entre o grupo placebo e intervenção ia ficando estreitada. A gente sabe que MEV é difícil você conseguir manter bonitinho ali a longo prazo. Mas, numa análise de super longo prazo, né, mais de 10 anos de acompanhamento desse estudo, e é subanálise, aquela coisa toda, né, enfim, há uma tendência de que, naquele subgrupo de pacientes, que não é a maioria, que conseguiu ter uma perda de peso de 10% razoavelmente sustentada, teve sim benefício em relação a diminuir mortalidade geral, né, com benefícios cardiovasculares. E aí o pessoal da endócrino fala muito isso, né? Olha, perda de peso, né? Por exemplo, a maior parte dos pacientes diabéticos vai estar acima do peso. Se você perder 5% do peso, só os 5% aqui já tem benefício cardiovascular relevante, né? Na prova de título caiu várias vezes essa questão e pergunta geralmente das medidas de mudança do estilo de vida, a que tem mais impacto na pressão arterial é o peso. Exato. Então, assim, essa daqui, né, tudo bem. A pergunta era, mudança de estilo de vida reduz risco cardiovascular? Se a gente for ver o Luca Red, né, não é a melhor evidência porque não teve aquela diferença grande ali de grupos, tanto em relação à perda de peso quanto em relação ao desfecho cardiovascular. Mas essa análise de subgrupo já levanta a bola aqui. Outros estudos que ele cita lá, e que tem 1 milhão de problemas metodológicos, né, como o PREDIMED, né, que é o clássico estudo lá da dieta mediterrânea. No PREDIMED houve diminuição, né, de risco com a dieta mediterrânea e praticamente 50% dos pacientes eram diabéticos nesse estudo, né? Mas já teve retratação, New England, um bocado de coisa. A gente pode fazer um podcast só sobre esse estudo depois, né? Mas o fato é muito comum, eu falo isso muito com a Patrícia, né, minha esposa, que é endocrinologista. Eu vejo que muitas vezes nós médicos, a gente meio que larga a toalha no sentido de, a maioria dos pacientes não vai aderir a MEV mesmo. É Olha, eu vou focar aqui 10 segundos falando de MEV na consulta e vou falar 20 minutos de medicação. Vocês têm essa impressão, na hora não? que o cara tá indo embora, você fala, não esqueça o exercício. Dá uma andadinha ali no parque, na praia e a gente também tal. não orienta direito, né? A gente fala uma medida muito geral, né? Exato. Porque a outra analogia muito boa que eu já Smart, escutei. hein? Tem que fazer o Smart aí, hein? Fazer uma meta objetiva e tal. Perfeito. E a gente não tem informação disso, né? Quem não sabe o que é SMART, né? É um acrônimo que a gente usa até no curso de produtividade de como 5 formas de você definir uma meta de forma objetiva. Então, enquanto com remédio a gente é extremamente objetivo. O senhor vai comprar aqui Tal horário, tal dose. 100 miligramas de aspirina na hora do almoço, indefinidamente, taralá, você bota bem bonitinho. E na hora do exercício físico, não, é bom dar uma caminhada. Não, doutor, mas quanto tempo? Não, caminhada. Dá aquela enrolada. Aquela enrolada, somebody love ali. Existe uma né? recomendação, né? E aí, vê que negócio interessante. Se você gastou 15 segundos da consulta falando de MEV, qual é a chance do paciente entrar na MEV? Nenhuma. Nenhuma, né? A não ser que seja difícil, por conta né? própria. Não é verdade? Se a gente não fizer, né? Não der o exemplo também, não acreditar Exato. naquilo, é mais Exato. difícil ainda. Exato. Então, eu acho que isso é bem importante. Na diretriz, ele bate muito nisso, na questão da mudança de estilo de vida, dá esses resultados, né? Principalmente o Luca Red, que são exploratórios. Mas é importante a gente lembrar disso. Ele fala também a questão de reduzir sal da dieta, né? A gente tá tendo cobertura do American Heart enquanto a gente faz aqui esse podcast. Tem trabalho mostrando que diminuindo o sal da dieta você diminui pressão sistólica, né? Ele dá esse exemplo aqui. E lembrar que você gosta muito de falar, feito é melhor que perfeito, feito né? melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. É melhor fazer alguma coisa, mesmo que não faça tudo. Vou até adiantar uma coisa que ele cita na diretriz em relação à atividade, já que a gente está falando de MEV, em relação à atividade física, ele fala uma palavra, uma frase que eu achei espetacular, que é every step counts. Qualquer passo coisa. a mais, né? E os gadgets de todos hoje em dia, até o celular, ele diz, você andou tantos mil passos por dia. Aí todo mês sai um estudo novo. Qual é a quantidade certa de passos? 7.500, 7.800, enfim, é um contínuo, né? Quanto mais, a princípio, melhor. Mas ele fala, às vezes, a gente fala muito, 10 mil passos por dia, né? Foi um número muito conhecido. Doutor, mas eu tô dando 5 mil passos por dia, vai adiantar subir para 6 mil? Cada passo conta. É isso que ele fala. Mesmo que seja exercício menor do que 10 minutos, tá valendo. Então faça alguma coisa, mas sai do lugar, não fique sedentário. Importantíssimo. Né? E lembrar, né, da gente juntar a atividade aeróbica ou aeróbia, tá? E junto com a atividade de musculação, muito importante, principalmente aquela pessoa que já tá envelhecendo, né? Então ele faz essa recomendação
das atividades aeróbicas junto com as atividades aí resistidas, né? Mas e aí, Machocoito? Tá lá o paciente, a gente não quer dar Enrolar, né? A gente quer fazer um negócio objetivo. Exato. E Tá. veja, a equipe é multidisciplinar, vamos precisar idealmente de educador físico, vamos precisar de nutricionista, né? O médico não tá aí para resolver tudo não, porque a equipe multidisciplinar tá para isso. Mas se a gente fosse dar alguns guidelines gerais ali para o paciente, né? Primeiro, o paciente quer andar no parque, né? Vou andar aqui e tal. Dependendo do peso que o paciente for andar, geralmente vai cair ali como atividade moderada, né? Quantos minutos ali, a maioria das diretrizes coloca, e essa aqui repetiu, quantos minutos de atividade física 30 moderada por minutos, semana? 5 vezes por semana seria o que a gente considera o ideal. 150 minutos por semana. 150 minutos. Lembrando que não é ideal ficar 6 dias sedentário Claro. e fazer 150 dias numa tacada só, né? O ideal é que vai espaçando, né? Tem na alguns medida do trabalhos até possível. mal feitos que falam que seria possível, né? Você fazer uma atividade de maior intensidade Sim. menos vezes. E aqui O atleta de final de Isso, semana, famoso aquela atleta do coisa. final de semana, da né? pelada do final de semana. Tem, a mais gente botou no discutíveis. site, inclusive, acho que uns 3 ou 4 meses atrás, mostrando que atleta de final de semana também tem Também tem benefício. benefício. Idealmente, é até mais fácil cumprir, né? De pouquinho em pouquinho ali, né? A galinha enche o papo, 20 minutinhos todo dia, 30 minutinhos todo dia, já Lembrar que Se ajuda. for uma atividade mais intensa, 75 minutos por semana seriam. E tem gente que acha que atividade intensa é um negócio do outro mundo, mas assim, pelas diretrizes, se você tiver numa esteira, via de regra, obviamente a gente está comparando um cara de 20 anos e um de 70, óbvio que é uma generalização. Mas via de regra, uma esteira que você esteja passando ali de 6,5, 7 km por hora, geralmente, para a maioria das pessoas, já vai entrar como o range de atividade intensa, né? Ou seja, 75 minutos, né? Tranquilo, 20 minutinhos ali, 4 dias por semana, deu 80, pronto, bateu. Mas Já acho que não uma tá no dica sedentarismo. prática boa. Eu tô fazendo minha caminhada. Como é que eu sei se eu tô numa intensidade razoável? Uhum. Porque lembrar que eu nem muito intenso, nem muito leve, né? Uhum. A gente, quando você tá conversando com seu vizinho, tá caminhando lá com a sua mulher e você tá cansando, tá? Então você não consegue bater aquele papo tranquilo. Se estiver caminhando do lado e batendo papo tranquilo, tá devagar. Tá dá leve uma demais, acelerada. boa. Boa. A diretriz fala isso, realmente. E uma coisa importante, mas chocolate, durante muitos anos, pelo menos, eu ficava muito com esse negócio, 150 minutos, atividade aeróbica que vai prolongar a vida, aquela coisa toda. E tem alguns anos já aí que as diretrizes estão batendo muito na questão da musculação, não só em relação a diminuir sarcopenia, que a gente sabe que começa ali com os 30 anos, todo mundo passou aqui dos 30 já, né, Zé? Não tem tanto tempo, mas começa a sarcopenia ali depois dos 30 anos, então Passamos vai dos 40 influenciar... já, viu? Não, você é mais velho que eu, né? Então, assim, eu tô, olha, quarentinha já. Então, a musculação tá entrando, inclusive... Sou mais velho, mas não parece, né? Na diretriz de exercício, inclusive, ele mostra que exercício de resistência à musculação ajuda também a diminuir, por exemplo, pressão sistólica, né? Então, importante isso, a gente tem que saber orientar o paciente a fazer musculação pelo menos ali umas 2 vezes por semana, né? Para melhorar isso. Lembrar que na hora que a gente tá falando, principalmente DM2, né? A gente não tá focando em DM1 aqui. DM2 tem muita questão da resistência periférica à insulina, etc, etc. Quanto mais músculo o paciente vai tendo ali, mais fácil esse músculo, né? Simplificando muito, puxar aquela glicose que tá sobrando ali, né? Enfim, diminuir resistência periférica à insulina, aquela coisa toda. Então, assim, mais uma vez, assim, eu me surpreendo como na faculdade de medicina e na residência ensinaram praticamente nada pra gente em relação à atividade física, Sabe, como doença prescrever pro rara e não paciente. discute quase nada de atividade física. Realmente Mas É impressionante. Mas o importante também é ter empatia com o paciente e dizer, não é só 75 minutinhos aí de atividade na esteira e sendo fácil. Não é fácil. Todo mundo sabe que manter o hábito, manter a resiliência Uhum. é difícil e se você não continua explicando para o paciente, volta, explica de novo, não censura o paciente para que ele não se sinta fracassado já do início. Por isso que muitas vezes, se possível, oferecer um acompanhamento multidisciplinar Com certeza. é sempre a melhor opção. Isso é muito importante, principalmente para quem tá parado, né? Aquela inércia é muito complicado. O primeiro passo é sempre o mais difícil, né? Tá muito sedentário há muito tempo e não é para já começar com 150 minutos. Começa com menos, orientando para ter esse objetivo, como o Galego falou, se tiver um profissional, a gente sabe que muita gente não tem condição, mas se tiver uma orientação é melhor. E só precisa dizer o seguinte, se você conseguir convencer que ele comece, já é bom. Cada passo conta. O recado é esse. Começa uma vez por semana, depois você vai orientando para poder não ter aquele problema de um espaço e um objetivo inalcançável que, a partir do momento que ele acha que é inalcançável, ele nem começa. Uhum. Mas vamos lá, tem muita coisa ainda de diabetes para falar. Boa. Próxima dúvida aqui. Controle glicêmico mais intensivo reduz risco cardiovascular no diabetes?
toca fogo no cabaré, assunto de Qual seria controvérsia. a definição Vamos de que controle mais intensivo? A gente vai de falar diabetes. daqui a pouco, né, dos alvos ali propriamente dito, Mas mas agora, Certo. pode Então, falar agora. vamos lá, a gente teve dois grandes estudos clássicos, né? O KPDS e o DCCT, que mostraram que o controle intensivo, uma glicada menor que 7, foi considerado esse controle intensivo, reduzia desfecho microvascular. Mas nesses estudos clássicos, na avaliação dos desfechos primários, né, a gente não teve redução de desfecho macrovascular. só lembrando que pode ter estudante, né, mas chocolate microvascular, a gente vai pegar lá mais... Retinopatia, nefropatia diabética, Perfeito. neuropatia e Isso. macrovascular, infarto, AVC. Perfeito. Então, reduziu o microvascular. Quando a gente vai olhar os macrovasculares, a gente tem subanálises Uhum. que sugerem que a longo prazo você possa reduzir. Mas teve um estudo aí que foi muito impactante, Uhum. porque nesses estudos iniciais foi quase. Uhum. Tá? A microvascular reduziu e quase reduziu a macrovascular, ficou lá na trave. Então se pensou, será que se eu for mais agressivo nesse tratamento, eu conseguiria reduzir macrovascular? E veio o estudo ACCORD e mostrou o contrário. O grupo mais intensivo morreu mais. E aí foi uma grande mudança, acho que na cardiologia, tá? Então a gente deixou de focar, né? Começou a pensar, será que eu devo me guiar apenas pela glicose, hemoglobina glicada, um mecanismo glucocêntrico, Uhum. ou devo buscar pelo menos segurança cardiovascular? E depois teve estudos revolucionários aí, como o EMPA-REG, que mostraram que a gente deve Pera aí, focar. não dê spoiler não. Daqui a pouco a gente chega nele. Certo, mas isso é... Não, é relevante, muito relevante. Muito relevante, porque foi uma mudança de paradigma que a gente teve aí nos últimos 8, 10 anos, né? Então, resumindo, o controle glicêmico reduz microvascular e talvez, Isso. em medicamentos que sejam seguros a longo prazo, Perfeito. que em pacientes tratados precocemente também possam reduzir, tá? Esse desfecho macrovascular, mas aqui o foco... tá? Para a gente colocar número, né, Machocolo? E aí, parafraseando a diretriz. O que é que a diretriz diz? Recomendação classe 1A, ou seja, é para fazer. É recomendado aplicar um controle glicêmico estrito, né, intensivo, glicada menor do que 7, para reduzir risco de complicações microvasculares. Está aqui 4, 5 referências que ele coloca. Prio, isso aqui já está bem definido, um A, aquela coisa toda. Quando a gente vai para macrovascular, aí ele dá aquela enroladinha. Devemos individualizar, né? Enfim. Mas aí, para não ficar no somebody love, para ter uma coisa bem específica aqui, o que é que ele fala? Se você está à frente a um paciente ali, que você está considerando diminuir risco macrovascular, aí você vai ter que ver muito a expectativa de vida do paciente. Você está com um paciente que tem uma expectativa de vida baixa, ele não coloca um limite ali certinho, mas a gente sabe, o paciente está acamado, já infartou, já teve AVC. Esse paciente, além de você não ter tido, né, por exemplo, no ACCORD, melhora de desfecho, você ainda pode piorar por causa da hipoglicemia, né? Então, quanto mais frágil o paciente, maior risco de hipoglicemia e tal. Esse paciente aqui você tenderia a ser mais conservador. Deixa ele glicado abaixo de 8,5, vamos que vamos. Já se o paciente tiver uma expectativa de vida maior, né? Ah, não, é um paciente que infartou já, inclusive, mas pô, o cara tá com 60 anos, tá com um shape bom, tal, você tá botando ali na reabilitação, tá correndo direitinho, enfim. Esse daí você poderia considerar um alvo menor, né, de 7%, preferindo, nesses casos, os agentes que a gente vai falar daqui a pouco que têm benefício cardiovascular. Né? Porque hoje em dia a gente tem meio que 3 classes de medicações para diabetes. Os que têm benefício, os que são neutros e alguns poucos ali que podem ter até malefício, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então, acho que o resumo da ópera em relação ao risco cardiovascular e controle glicêmico, eu acho que é um bom resumo da Isso, ópera. a meta aí. tem que ser individualizada. Aí a diretriz focou muito na expectativa de vida, mas acho que a gente tem que avaliar coisas além da expectativa de vida. Tem uma tabela que eu gosto muito, que é de Insutti. Se vocês colocarem na internet, aí vocês podem encontrar, que ele avalia outras coisas, né? Grau de entendimento da doença, expectativa de vida, presença ou não de complicações, Perfeito. hipoglicemia prévia. Lembrar que a hipoglicemia no cardiopata é muito mais deletéria do que uma hiperglicemia leve. Uhum. Pode se encadear fenômenos trombóticos, infarto, arritmia. Então a gente tolera um pouco mais. Quem já teve evento macro e microvascular, a gente tolera, principalmente se tiver expectativa de vida reduzida. Uhum. Aí na diretriz ele colocou 8,5, mas você tem uma ampla faixa aí que você pode individualizar. Perfeito. Próxima pergunta. E essa daqui é bem importante e vai abrir aqui um amplo campo de discussão até pro próximo episódio. Eu quero escutar uma galeteira, tá falando pouco aí, viu? Vamos. Galeteira, quais antidiabéticos reduzem risco cardiovascular, né? Temos inúmeros, mas quais foram as 2 classes que mudaram o jogo aí nesses últimos 8 anos? Isso é um tema também super atual e que a gente sempre está
colocando agora como uma do nosso arsenal terapêutico do cardiologista. Então a gente tem os inibidores da SGLT2 e os agonistas GLP-1. Então são medicações que obrigatoriamente o cardiologista que está consultando pacientes e que a nossa população, geralmente pacientes diabéticos de alto risco cardiovascular, precisa conhecer. E essas medicações, elas ultrapassaram o limite de medicações antidiabetes. Ela realmente agora ela está como cardioprotetoras e protetoras de células de forma geral. Perfeito. E aí, ele coloca, né, as diretrizes europeias são as mais bonitas, eu acho, né, Machocoleta? Eu acho que todo mundo concorda que os gráficos são bonitos, é gostoso demais de ler as diretrizes europeias. Né? Demais. Não são tão extensas, né? Algumas, uma ou outra sim, mas na maioria das vezes são objetivas em alguns aspectos. Exato. E ele bota lá gráficos, né, de meta-análise, tanto para os inibidores de SGLT2, conhecidos mais popularmente como as gliflosinas, quanto para os agonistas de LP1, né, como semaglutida, liraglutida, entre outros. E gráficos bonitos, né, que ele mostra que em ambos os casos a gente teve redução do treat point MACE, né, que junta morte cardiovascular com AVC não fatal, com infarto não fatal, né, uma uniformidade, uma homogeneidade ali entre os estudos, né? Todos jogando para o mesmo lado de benefício, né? É bem bonita essa parte da diretriz, vale a pena ver. Lembrar quando a gente fala de agonista, muita gente fica em dúvida, é agonista ou é análogo? É as duas coisas, tá? Então a gente tem o agonista, ele vai atuar no receptor, e tem o agonista que é análogo. Análogo ao quê? O GLP humano. Então, quanto mais parecido, melhor. E tem os não análogos que não foram benéficos, né? Então, a gente tá falando aqui dos agonistas de GLP-1 análogos, como semaglutida, liraglutida. Isso. Tá? Então, focar nos agonistas análogos, né? Não é todo o agonista que tem esse benefício. Vamos falar daqui a pouco justamente esses detalhes, porque não é qualquer GLP-1, por exemplo, você pode usar, muito bem lembrado, vamos falar daqui a pouquinho isso. Mas assim, eu acho que pontos muito importantes, né, Machocoleta? Como a gente veio dessa formação, a gente já é mais velho, como a gente veio muito desse negócio do controle glicêmico, etc, a gente ficava sempre pensando, né, não, mas tá no alvo, etc. Se tá no alvo, o paciente tá com a glicada de 6,5. Pronto, tá tranquilo, meu amigo. Tá resolvida a parada. E não é bem assim. Não é isso? Porque no final das contas o que a gente quer não é diminuir. Não é tratar exame. Reduzir o quê? Reduzir desfecho. Não adianta ter uma glicemia menor, uma glicada menor e morrer mais. E continuar infartando, né? A gente quer reduzir desfecho, né? Então se mudou de um mecanismo glucocêntrico para focar em redução de desfecho. Isso. Eu até brinquei da outra vez, os endócrinos demoraram um pouco para fazer isso. Na cardio a gente já foca muito mais em desfecho. Polêmica, mas agora hein? Polêmica. Demoraram, mas agora eles estão focando muito mais nisso. Vou deixar só claro aqui pro Endocrino Papers que isso é a opinião de Mastrocola, não é a opinião do grupo. Demoraram um pouco. Tenho vários amigos endocrinologistas. A gente se dá super bem, eu aprendo muito com eles. E aqui eu queria falar uma outra coisa. A gente tá falando muito de glicada, alvo, mas acho que o futuro... Tá? Não é mais usar tanto a glicada. Eu sei que isso não cabe na diretriz, mas eu gosto de falar coisa além da diretriz. Hoje a gente tem a monitoração intersticial da glicose contínua e a tendência vai ser a gente usar o tempo dentro do alvo. Perfeito. Porque uma glicada de 7 pode ser às custas de hiper e hipoglicemia. Perfeito. Paciente que ficou... Então essa glicada de 7 às custas de hiper e hipo é muito mais deletéria que um outro com 7, a mesma glicada que teve a glicose. E no futuro... Já em um futuro breve, provavelmente esses smartwatches vão mensurar a glicemia de forma contínua. Eu acho que em breve. Muito então breve. A gente já tem aquelas moedinhas, né? Não vou falar a marca aqui para não fazer propaganda, tá? Que vai por Bluetooth pelo celular e são interessantíssimas. Então, para quem tem condição, ficar fazendo HGT, que em São Paulo chama de destro, né? Lá no Nordeste é HGT. Tá com os dias contados, mas no SUS ainda a gente, como não tem acesso, acaba E usando. metformina, ainda tem espaço? Só antes de falar isso, eu acho que é importante isso, para quem quiser aprofundar mais, né? Porque tem gente que tá vindo aqui, tem gente que é endocrinologista, tem gente que é cardiologista, tem gente que é estudante. Quem ficou curioso em relação a esse tema que Machocola falou, eu me lembro que a primeira vez que eu vi sobre esse tema foi em 2018, quando Patrícia tava gravando o curso da gente de diabetes, que tem uma aula só sobre isso, do timing range, né? O tempo no intervalo correto lá, da glicemia. Lembrando que o Endocrino Papers tem um curso de diabetes que já formou aí mais de 5.000 alunos. Se você tiver curiosidade, coloca aí cursosendoCrinopapers.com.br, que é um blockbuster, o curso de diabetes, e tem aula só sobre isso. Mais uma vez, isso aí deixou de ser assunto só do endocrinologista para ser do médico de forma geral. Então,
Só antes, Galego já levantou a bola aqui da metformina, que é importantíssimo, mas então só para lembrar, essas medicações que a gente vai pormenorizar daqui a pouco, gliflozininas, agonistas de GLP-1, independentemente do paciente estar com glicada boa ou não, principalmente nos pacientes de muito alto risco cardiovascular, prevenção secundária, eles devem receber essas medicações novas, independentemente de qualquer coisa. A gente vai aprofundar bastante nesse assunto. Mas já que o Galego jogou a história da metformina, e aí, Machacoleta, a gente tem uma resposta definitiva se metformina diminui risco macrovascular, não tem, ficou ali só levantar a bola, mas não cortaram. Como é que ficou o meio de campo? Quer falar, Galego? Não, pode falar. Fala aí, Lapa. Pode falar. Então, metformina, quando a gente vai ver... hoje já. Metformina, quando a gente vai ver, né? Tem vários estudos aqui avaliando metformina, e a maioria dos estudos que viram, por exemplo, gliflozina, o paciente estava usando metformina como baseline therapy, né? Sei lá, 70 e poucos, 80% dos pacientes. As evidências que a gente tem de metformina, na verdade, são análises de subgrupos, né? De estudos grandes. Indiretas, principalmente pacientes acima do peso, que mostraram sobrepeso, obesidade, benefício. Jovens, mais jovens. Exatamente. Então é um subgrupo do subgrupo. Exato. Então, o que é que a diretriz diz? A diretriz, ela divide ali naqueles grupos, né? Medicações que definitivamente diminuem risco cardiovascular. Agonistas de GLP-1 e inibidores de SGLT2. Isso aí não tem muita dúvida. Medicação que talvez a longo prazo, se começada precoce, em paciente aí obeso. ele coloca como evidência, esse daí de SGLT2 e GLP-1 é classe 1, né? Não tem muita dúvida para usar tal. Metformina, ele diz que talvez, quem sabe, coloca como um 2A, e tem estudo com pioglitazona também, mas ele bota 2B ali fraquinho, talvez, quem sabe também, mas evidências muito, muito menores, né? Do que isso. E aí... E ainda com relação a essas medicações, e que a gente falando de um universo brasileiro que a gente tem limitação de entrar com essas medicações classe 1, que não tem dúvidas, GLP-1 e SGLT2 já é o padrão ouro que a gente tem para tratar. A gente já falou agora da metformina e a famosa sulfonilureias, que a gente tinha os famosos problemas da glibenclamida. E aí, toda sulfonilureia é proibido no paciente cardiopata? Proibida não, mas o que a gente tem evidência? A gente tem evidência que 2 sulfonilureias têm uma segurança cardiovascular. Pelo menos alguma evidência, que é a glimeperida e a gliclazida. Já a glibenclamida, tá, é uma sulfonilureia não seletiva que atua nos canais beta, tanto pancreáticos, quando pode alterar também, atuar em outros locais. E aí tinha alguns estudos mostrando que poderia alterar o pré-condicionamento isquêmico e ser deletério, mas isso são análises aí de estudos retrospectivos, então a gente não sabe da segurança da glibenclamida. Então, normalmente no paciente cardiopata, a gente evita, tá? No paciente de alto risco cardiovascular, evita, porque a gente não sabe realmente se é segura e tem alguns indícios indiretos que falam que ela pode aumentar o risco cardiovascular. Então a gente evita de usar. Pegando o gancho do Galego, aí isso é importante, porque o que acontece? A gente tende a querer simplificar muito o raciocínio, né? Que é o que o Daniel Kahneman chama, que é prêmio Nobel de economia, ele chama das heurísticas, né? A gente tende a pegar uma coisa que é complexa e resumir numa equação simples. Tipo, diabetes, vou prescrever SGLT2 ou GLP-1 e pronto, acabou, resolvido, né? Esse é um exemplo clássico de heurística, né? A gente precisa muito de heurística no dia a dia, tipo, sinal vermelho eu paro, né? Ah, mas e se tiver meia-noite e uma pessoa com um fuzil correndo atrás de você? Provavelmente você não vai parar, né? Algumas horas você tem que questionar as heurísticas. Mas tudo bem, a gente usa muito heurística na medicina. Quando a gente vai aqui para esse esquema de que droga eu vou usar para controlar ali o paciente diabético, a própria diretriz coloca um esquema que ficou muito interessante, que legal. É o seguinte: se o paciente for de muito alto risco cardiovascular, principalmente prevenção secundária, aí é aquela situação que não tem dúvida que você vai preferir SGLT2 ou, podendo juntar as duas, agonistas de GLP-1. Por quê? Porque esses trabalhos que a gente falou, né, EMPA-REG, LEADER, Canvas, enfim, eram pacientes ou de prevenção secundária ou de risco cardiovascular, prevenção primária, mas com risco lá em cima. Né? No outro espectro, quando você pega um paciente, por exemplo, de baixo risco ou moderado risco, de paciente diabético, baixo risco, né, não é comum, né, mas moderado risco pelo menos, ele coloca, ó, nesse caso a metformina é uma boa opção para você começar, porque é meio que o que a gente conhece, né, e esses pacientes de risco baixo, moderado, não foram estudados nesses grandes trabalhos, né, das novas medicações. Então, outro esquema que fica bem legal, bem visual, né, que eles colocaram ali na diretriz, e pra gente parar com esse risco de ficar botando um carimbão igual para todo paciente diabético. Exatamente. E aí, por isso que é importante a gente estratificar o risco.
né? A estratificação de risco não é só você ficar digitando coisa no aplicativo para não adiantar de nada. Pelo contrário, você vai gastar ali alguns segundos digitando no aplicativo. Vai guiar a estatina, a intensidade da estatina, vai guiar o medicamento antidiabético. Exatamente. Então tem várias coisas que podem influenciar, então a estratificação de risco é super importante. Fazendo analogia com o síndrome coronariana aguda, mesma coisa, né? Você vai decidir se vai mandar para cá, se não vai, se vai fazer um esquema antiplaquetário mais pesado, se não vai. Mesma coisa aqui, sendo que no então cenário essa foi crônico, né? uma diferença interessante dessa diretriz. Antes era metformina mais algum, então aqui ficou claro, né, no paciente de baixo risco ou intermediário aqui, né, que a gente pode começar com metformina. Tá? E nesses pacientes de alto risco, também alto risco ou muito alto, a grande mudança aqui foi E. Então você pode usar os dois, não é ou, é E. Claro que a gente sabe que o custo é limitante, mas são mecanismos de ação diferentes. Isso. Tá? E potencialmente com efeito sinérgico. E aquela história, né, Machacol, que muita gente fala, né? O agonista LP1, ele vai atuar a princípio mais predominantemente na aterosclerose propriamente dita, né? Enquanto que o ISLT2 entraria mais nos mecanismos de IC, internação por IC, morte por IC. Deixa o Zé comentar mais, que a gente tá falando muito aqui. Vamos lá. Eu ia perguntar, eu ia levantar a bola pro Lapa até, mas então aí você pode ver qual polo, né? Se não couber os dois, tanto por risco de hipoglicemia, mas assim, a glicada não é tão alta, talvez... Risco, custo financeiro também não dê. Geralmente é custo, é bronca, né, Zé? Não é? Mas lembrando que agora também a gente tem, pelo menos a gente consegue, a pacientes acima de 65 anos, a gente consegue ter subsidiado pelo governo o inibidor de SGLT2. Isso. Com um custo mais barato aí, pelo menos. Teoricamente isso vai ser expandido, né? A partir de 40 anos. Não sabemos quando vai ser, mas na teoria esperamos que sim. Então acho que aí vale a pena a gente tentar dividir entre dois polos, né? Se o paciente tem o maior risco ou de desenvolver IC ou de já ter IC, a gente talvez tenda aí mais para o análogo o inibidor do SGLT2. Se a questão for mais um risco cardiovascular, paciente infartado, doença multiarterial, aí talvez não valha mais a pena. Se tiver obesidade e sobrepeso, aí que realmente... Primeiro, né, o ISLT2, fica aquela discussão eterna de qual o mecanismo exato. Até hoje não se sabe exatamente, mas o que se sabe é que é o fato, os trabalhos mostraram desfecho, então o que quer que seja está funcionando. Em relação ao GLP-1, que entrou muito agora em voga na cardiologia nos últimos 3 meses, por causa do estudo STEP, inicialmente com ICFEP, e agora, né, saiu ontem, pelo menos enquanto a gente está gravando aqui, o estudo SELECT, né, em pacientes de prevenção secundária, sobrepeso, obesidade, que usaram semaglutida em dose alta, né. Tá entrando muito a história dos efeitos pleotrópicos, né? Do mesmo jeito da estatina, né? Pode ser, diminui a inflamação, deve atuar em estabilização de placa, diminui gordura epicárdica, não sei o que. Exatamente. Parece que tem aí o octeto de Defronzo aí, que eles já ampliaram, atua em vários locais, né, do paciente diabético, principalmente, né? E até do não diabético, como a gente viu aí com o SELECT. Mas, bem, importante, mais uma vez, essas medicações diminuem risco cardiovascular, e a gente já brincou e vai continuar falando, diminui risco cardiovascular, acabou, é do cardiologista, porque entrou no nosso campo, não tem mais. E 10% da população não tem endócrino para tratar tudo isso. Não tem. Definitivamente não tem, como não tem para hipertensão, o cardiologista ou outro especialista, como não tem para depressão, ou seja, o médico clínico precisa saber. Clínico, generalista. A gente vê muito pessoal, né? Às vezes a gente tá conversando com o pessoal da indústria, o pessoal fala, não, mas é porque cardiologista tem muita restrição para prescrever medicação injetável, né? Eu falei, rapaz, mas veja, isso é só um paradigma que tem que ser quebrado. Eu prescrevo direto, eu já tenho até no meu consultório lá a canetinha para treinar. E lembre, a gente na formação de cardio, a gente passa central, liga inotrópico, passa balão intraórtico, coisas muito mais complexas do que injetar, que quase nem dói, né? A gente adora usar heparina de baixo peso também no paciente internado. Pois é, então assim, essa limitação tem que cair. Porque assim, não é qualquer dia, como a gente vê no SELECT, diminui 20% o risco cardiovascular de um paciente com majoritariamente coronariopata crônico. E é super fácil, uma vez por semana, agulha fininha, a seringa você só gira e aperta, então assim... Não tem mistério. Não tem mistério. E quem viu a cobertura da American Heart nossa aí, viu que a tendência agora são medicações injetáveis, né? Para tratamento de hipertensão, diabetes, anticoagulação. E daqui a pouco pode chegar uma vez por mês, né? Hoje é uma vez por semana, quem sabe uma vez a cada 6 meses. Polipílula vai ser a poliinjeção no futuro ainda. Pós-injeção, gostei. Boa. Só pra gente fechar aqui, então, e mais uma vez, né, esse primeiro episódio a gente focou nessa visão geral, né, mudando de estilo de vida, etc. E o comecinho aqui em relação a tratamento, né. Antes da gente encerrar esse primeiro episódio pra ir depois pra parte 2, aí aquele negócio que Macho Colete já tinha levantado a bola, né.
a gente sempre tem o risco de colocar uma classe de medicação e dizer, qualquer coisa... Por exemplo, a gente está com o paciente hipertenso. Prescreve ECA para o paciente. As próprias diretrizes não dizem, não, prefiro enalapril, captopril, alisinopril. Não tem isso, né? Via de regra, entra ali a classe toda de uma forma geral. Quando a gente está falando, contudo, sobre, por exemplo, agonistas de LP1 e as glifosinas, as diretrizes sempre falam, prescreva a medicação dessas classes com comprovado benefício cardiovascular. Né? E se ele fala isso é porque, obviamente, tem alguma dessas medicações que não tem comprovado benefício cardiovascular, né? E aí, mas Cloete, você tinha levantado já, eu anotei aqui, Lixenatide no estudo Elixa, Exenatide no estudo Excel, ambos foram agonistas LP1 e foram neutros, não são tiveram agonistas benefício. não análogos, ou seja, não parecidos com GLP-1 endógeno, né? Então, eles tiveram um efeito que não foi interessante em redução de desfecho. Então, fica a dica pra gente não colocar tudo ali no mesmo balaio de gato, né? Porque existem diferenças realmente. E aí, tem muita gente que fala, eu acho chato medicina baseada em evidência porque eu tenho que ficar decorando que aquela medicação X teve efeito e aquela medicação Y não teve efeito. E o que a gente sempre fala é o seguinte, que bom que a gente tem isso, né? Porque senão cada um jogou na coisa da sua cabeça e sem saber se aquilo realmente é a realidade, né? O trabalho científico, no final das contas, ele vai dar o resultado mais próximo da realidade para a gente conseguir tratar os nossos pacientes, nossos parentes e assim por diante com a melhor Esse é o problema, evidência. que o sistema biológico, o corpo humano é muito complexo. Demais. Então, muita coisa que parece lógica, quando a gente faz o trabalho da maneira correta, nos surpreende. Então, a gente precisa ter estudo. Claro que cada vez mais estudo com repercussão clínica, pragmático, que vai interferir na prática clínica e que responda às nossas dúvidas do dia a dia. Perfeito. Bem, vamos ter a segunda parte desse podcast, porque o assunto é muito amplo, mas continuo dizendo, você está aqui, você é cardiologista, você é clínico, etc. Você reconhece que está vendo muito paciente diabético no dia a dia, já ajudou aqui a clarear a visão, esse podcast, né, de 40 minutos, tal, mas você sente a necessidade de aprofundar ainda mais o conhecimento, não perde o curso de diabetes do Endocrino Papers, porque lá são endocrinologistas que vão estar dando com conhecimento avançado mesmo. Tem aula de dicas, assim, dicas para prescrever agonistas de LP1 na prática, né? Para evitar efeito colateral, para aumentar a aderência de paciente e assim por diante. Tem aula sobre timing range, tem aula de como insulinizar inicialmente seu paciente diabetes tipo 2 que não está melhorando ali com as medicações convencionais. Dicas para associar ISGLT2 com agonista de LP1. Enfim, curso muito prático, muito mão na massa ali, focando naquelas coisas do dia a dia, que muitas vezes só quem vai lhe passar é aquela pessoa que está prescrevendo aquela medicação dezenas de vezes por semana. Então, vou pedir para o pessoal colocar o link aqui depois na descrição do curso endocrinopapers.com.br. Curso de diabetes faz uma diferença muito grande e, mais uma vez, como o Machocola falou, não tem endocrinologista que dê conta disso. Essas medicações diminuem risco cardiovascular, não tem conversa. O cardiologista, o clínico geral tem que saber prescrever essas medicações. A equipe é top, o curso é excelente. Aproveite. Show de bola. Pessoal, vamos embora. Daqui a pouquinho a gente já volta aqui para a parte 2, que tem muita coisa boa aqui para a gente discutir sobre esse assunto. Valeu!